Oi, gente. Tudo bem? Vamos para mais um Papo Entre Amigos? E aí, como é que vocês estão? Fala pra mim, o som tá bom? A imagem tá boa? Show. Espera a nossa convidada de hoje entrar. Entraram. Vamos lá. Boa tarde. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bom, Mari? Boa tarde. Boa tarde. Tá dando pra me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem? Tá tranquilo aí? Perfeito. Tá perfeito. Beleza, bacana. Muito Então obrigada pelo vamos lá. convite. Muito A gente que obrigada pelo agradece convite. muito. A gente que É um agradece prazer muito. estar A aqui gente com está muito vocês. feliz. A gente está muito feliz. Muito Então, gente, para quem, obrigada. para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou bióloga marinha e instrutora de mergulho NAUI. E hoje, no Papo Entre Amigos, a gente está recebendo a Maíra Borgonha. Ela é oceanógrafa, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, coordenadora geral do projeto Meros do Brasil desde 2012, membro dos conselhos executivos científicos do Instituto Meros do Brasil, atua na conservação da biodiversidade marinha e da fauna ameaçada de extinção, em especial dos meros, por meio de educação ambiental, mergulho científico, metodologia participativas e a etnoecologia. E a gente vai falar hoje sobre o projeto Meros do Brasil e as ações de conservação da maior garopa do Oceano Atlântico. Então, bem-vinda, Maíra. É uma honra receber você. Obrigada, querida. Muito obrigada novamente pelo convite, por chamar a gente aqui para falar um pouquinho do projeto Meros do Brasil. Show. Eu tô com a minha cola aqui de perguntas já, hein? Beleza, beleza, ótimo. Espero poder Galera, contribuir bastante. quem tiver dúvida no meio do caminho, pode ir mandando. A Agatha tá lá dentro, ela vai anotar as perguntas e no final das minhas perguntas a gente responde as perguntas de vocês, tá? Vou fixar aqui o comentário da Agatha para quem entrar depois já saber do que a gente está falando. Show. Já aproveita também, galera, manda aqui, ó, no Instagram tem esse aviãozinho, já manda para os amigos para a informação chegar para bastante gente. Então vamos lá. Maíra, fala pra gente quem são os meros e como que a gente consegue identificar eles. Boa pergunta. Os meros, eles são a maior espécie de garopa do Oceano Atlântico. Os meros são uma espécie da família, né, das garopas, como eu falei, a maior aqui do Oceano Atlântico, mas as garopas elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? E uma das últimas classificações que a gente tem, porque ela vai mudando constantemente também, né? Antes a gente tinha, ela era da família Serranidae, né? Até alguns anos atrás. E agora o mero ele pertence à família Epinefelidae. Epinefelos do grego quer dizer escuro. Isso tem a ver com o padrão de manchas, né, de cores do mero. Então foi feita meio que uma divisão, né? Entre as pequenas garopas e as grandes garopas. E o mero, pelo seu porte, pulou para as grandes garopas. Aqui no Brasil são por volta de 25 aí que a gente tem, que pertencem a essa família, que antes era uma família só e foi subdividida, e amanhã pode tudo mudar também, mas é por aí que tá. E o mero, então, ele é uma espécie de crescimento super lento, que amadurece para reprodução tardiamente também e forma grandes cardumes para reproduzir. Eu estou vendo a Paulette aqui, né? A Paulette falou que mergulhar com mero é uma das maiores emoções, é justamente por isso também.
É um pouco diferente de outras garopas, e aí das pequenas e das grandes que eu falei, o mero ele cresce lento, mas ele cresce muito, né? Ele chega aí até 400 quilos, os registros que a gente tem, né, na área de ocorrência dele, e mais de 3 metros. Então você imagina que um mergulho com mero, a gente costuma sempre dizer assim, não é um mero mergulho, porque você vai encontrar um peixe que é maior que você embaixo d'água, né? Então, esse é o mero. E o mero tem uma característica da biologia, da ecologia dele, que ela é muito interessante, um pouco diferente de outros peixes da família também. Como a gente chama, ele é estuarino dependente. O que quer dizer? Que ele passa parte da vida dele, ele depende das áreas costeiras, dos manguezais, dos estuários, para se desenvolver nos primeiros anos de vida, e depois ele volta para os oceanos, e ele vai voltar, né, depois somente para desovar esses filhotes, eles se desenvolverem mais abrigados, e depois eles vão migrar para o oceano aberto, então. Né? O Mero também é um fã, muito fã de ficar protegido, ficar na sua casinha. O Mero é perfeito para uma época de isolamento social. Tirando essas épocas né, essas épocas essas estações que a gente chama, né, de agregações, uma vez ao ano eles formam esses cardumes para a reprodução, ele vive mais isolado, ou muito pequenos grupos, assim, depende da área também. Gosta de naufrágios, gosta de recifes artificiais e recifes naturais também, né? Então, encontrar um mero, a gente está sempre dentro de uma toquinha, né? Ele está sempre escondidinho, né? Tá sempre na dele, sempre observando. A maior parte das vezes que você vai encontrar ele no mergulho, ele vai estar numa situação como essa, né? Show. E já comentou um pouco onde eles vivem, né? Fala pra gente tem alguns pontos de mergulho que é comum a gente encontrar, Mero? É bem interessante essa pergunta, Mari, porque até recentemente, a gente fez uma campanha que chamava 10 minutos pelos meros. Uma das primeiras lives que a gente fez do projeto, a gente trouxe o pesquisador que está trabalhando com a gente para fazer o quê? Tentar mostrar o quanto vale um mergulho com mero. A gente tem alguns lugares no Brasil que o mero é uma atração de mergulho. Então, assim, as pessoas não vão mergulhar e, de repente, encontram com o mero, né? Elas vão mergulhar para encontrar com o mero. Então, emblematicamente, no estado de Pernambuco, a gente tem Fernando de Noronha, né? Então todo mundo já sabe do mero da sapata, ou do mero, né, da corveta e tal, e em Serrambi também, que eles estão associados ao naufrágio lá de Marte. Então é um mergulho que você vai lá, que você vai ter a maior chance possível de encontrar mero. E aí no Paraná também, né, por conta de uma política, foi criado um parque para evitar que fossem feitos arrastos e colocadas estruturas aí artificiais naquele lugar também. Então os meros passaram a frequentar e passaram a usar mais aquele ambiente. Então você tem um mergulho direcionado também para lá. Mas tirando isso, Mari, os meros, há algumas décadas atrás, né, a gente pode falar aí década de 50, 60, aí, um pouco antes também, porque foi nessa época que começou também o mergulho, a pesca esportiva, né, então, no mergulho, a pesca submarina, né, que querendo ou não, ela teve uma influência muito grande, assim, na abundância de meros. Os meros eram vistos em toda a costa brasileira, né? Então, uma das primeiras ações de pesca do projeto, ela estava relacionada com a gente conversar com os pescadores, e aí esses pescadores submarinos também, para ver onde que eles tinham mergulhado, encontrado meros. Então, a gente tinha relatos, e tem relatos guardados, assim, né, como pesquisa científica, isso tem um valor enorme, de que os meros, mergulhar com o mero, estar embaixo d'água, era como se a gente estivesse entrando num pasto cheio de gado, de tantos meros que se encontrava, né? Então, os meros, eles, a área de ocorrência deles, por todo o Oceano Atlântico, vai da Flórida até Santa Catarina, isso passa por todo o Mar do Caribe e Golfo do México, então a gente esperaria encontrar esses meros em grande abundância, né? E aí hoje a gente não tem mais essa situação, né? Ele é considerado criticamente ameaçado de extinção. E aí eu vi que alguém pontuou aqui que quando vê mero não fala, e geralmente é isso que acontece. A gente recebe, a internet tem sido uma ferramenta fantástica, porque a gente tem recebido várias coisas, a gente recebe desde relato de meros, né, até vivos, claro, olha, eu vi em tal lugar,
mas também de capturas e tudo. Então, a gente tem conseguido, né, numa área geográfica grande, que é o litoral brasileiro, reunir informações desse quebra-cabeça, né, para tentar entender melhor, né, biologia, ecologia e conservação dos meros no litoral brasileiro. Então, sim, alguém falou aqui também, Florianópolis, sim, com certeza, Santa Catarina é o limite sul, né, de ocorrência para os meros, então haviam muitos meros em vários lugares da costa, né? Tem uma coisa muito bonita também é que as pessoas nominavam os lugares por causa do mero. Então você tem a pedra do mero, você tem a laje do mero, você tem a ilha do mero por todo o litoral brasileiro, você tem a piscina do mero por todo o litoral brasileiro. Que massa. E do que eles se alimentam? Os meros se alimentam de uma variedade enorme, né? Você imagina que como várias outras espécies também, né? É muito diferente da gente, que a gente faz o nosso café da manhã pensando no almoço, a gente já sabe o que vai fazer no jantar, né? Na natureza é um pouquinho diferente, você sabe muito bem disso. Então, a minha refeição agora, atual, ela é a mais importante, porque eu não sei quando eu vou poder comer novamente, né? Você está num ambiente onde várias condicionantes, elas vão interferir, né? Ambientais e ecológicas, biológicas também. Então, os meros, eles têm uma dieta variada e a gente vai fazendo o registro delas. Basicamente, são peixes, é uma gama enorme de peixes também, mas tem coisas muito curiosas também, né? Meros se alimentam de crustáceos, tartarugas, caranguejos, de quelônios, né? No caso, tartarugas. E a gente tem alguns registros, como, por exemplo, pequenos tubarões. Isso foi uma foto de Noronha que a gente recebeu, né? Não são grandes tubarões, enormes tubarões, mas pequenos tubarões. Então, isso mostra muito que ele é oportunista, ele se alimenta daquilo que o ambiente está trazendo. Basicamente, a dieta são peixes e crustáceos, mas se alguém estiver passando por aí, né? Estamos aí, né? Ele vai... E ele tem uma boca grande, né? Então... Exato, ele tem uma envergadura de boca enorme. Também ele tem a estratégia dele, né? Tem um fato interessante que aconteceu com um dos nossos pesquisadores, que é o Átila Bertoncini, que é fotógrafo subaquático, e de fazer foto com o mero. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Ele se aproximou e o mero tem uma grande... Quando abre a mandíbula, ele tem um grande deslocamento de água, porque a boca dele é enorme. E sugou a câmera para dentro d'água. A sorte dele é que ele foi muito rápido e conseguiu tirar. Ele conseguiu puxar, a câmera estava amarrada. Mas isso é uma super estratégia, porque ele não precisa abocanhar você. Ele está perto, ele vai puxar. Com esse volume de deslocamento, né, de água, ele já puxou alguma coisa para, né, para alimentação dele. E eu vejo na internet, a gente sempre busca muita coisa, e tem muito registro hoje, né? Ele é muito oportunista também nas questões de pessoas que estão pescando, né? Geralmente a pesca subaquática, ele vai lá e ele rouba. Mas isso não é uma característica só do mero, você vê isso com várias garopas ao longo do mundo, assim, né? A própria garopa verdadeira, que a gente tem também aqui, e outras espécies de garopa, tem muito vídeo na internet ao redor do mundo que ele tá lá, como quem não quer nada, e você pegou o seu peixe, ele vai lá e se aproveita dessa facilidade que ele tem, e ele chupa o peixe e arranca o peixe da mão. É isso aí, tem que aproveitar, né? Tem muito peixe que faz isso, aves, né? Fazem bastante isso, aproveita os peixes, os pescadores ali, né? Golfinhos, né? Falam, tá tendo aqui um banquetão fácil pra mim, né? Tipo, olhou ali, você deu mole e ele... O que é diferente, por exemplo, Mari, de dizer que ele é um peixe perigoso, né? Porque quando a gente está na água, a gente está num ambiente que não é o nosso, né? Todo mundo que mergulha sabe muito, muito bem disso. E aquela espécie, ela tá lá ou defendendo o território dela, né? Ou buscando alimento. E aí, essa interação, ela pode nem sempre ser do jeito que a gente espera. Por isso que a gente tem um guia também está disponível para download, que a gente chama de boas práticas de mergulho contemplativo com os meros. Para evitar que essas características do mero, que não são de uma espécie que é violenta, mas que é curiosa, né, até a própria questão dele ser muito dócil um dos fatores, a gente chama dócil, né, atribui uma característica humana, mas ele é um bicho que não sai afugentado, geralmente, ele permite aproximação. E isso apontou muito contra a conservação dele, né? Então,
se você se aproximar e tal, né, na maioria das vezes a interação vai ser super positiva, dependendo do bicho estar de mau humor ou tá ali defendendo o seu território. Então, esse guia, Mari, ele teve como função boas práticas. Então, ó, o cuidado na aproximação, ou não oferecer alimento, ou deixar o bicho, porque é um bicho grande, é a mesma coisa assim, deslocamento de cauda. Se você estiver perto, você vai levar uma, né? Você pode levar uma rabada, um monte de coisas que acontecem com várias outras espécies. Então, são cuidados que a gente deve ter para poder aproveitar um mergulho ao lado dos meros. E aí a gente tem fotos magníficas de mergulhadores aí, né? E fotógrafos do Brasil inteiro que têm registros espetaculares, pessoas ao lado de meros. Isso aí, a gente sempre fala isso, não? A gente comentou isso durante todas as lives, a gente fala isso para todos os nossos alunos, né? Os acidentes que acontecem com a vida marinha, elas são por conta defensiva do animal, né? E a gente provavelmente fez alguma coisa. Às vezes até a gente sem intenção, às vezes sem perceber. Sem intenção, né? exato. Com falta de controle de flutuabilidade, nadar com os braços, né? Às vezes você passa uma mensagem para o animal que ele pode não estar sentindo à vontade. Então, a gente vê, às vezes, vídeos por aí falando, né? Esse animal, meu Deus, ele é muito extremamente perigoso, porque ele... Calma, né, gente? A gente tem que observar que ele é um animal e ele tá ali vivendo a vida dele, né? Ele, diferente, do jeito que você falou, diferente da gente, ele acorda, né, todo dia e ele tem que procurar a comida dele e fugir de quem come ele. Exato. Né? A gente não tem isso, né? Então a gente não tem essa preocupação, né? Ele tem. Então, chega alguém lá, pode ser com o arpão, como se fosse o pescador, né? O mergulhador scuba, soltando um monte de bolha. Que bicho é esse aí, né? Esse bicho estranho chegando perto de mim, né? Sim, é exatamente isso isso que acontece. Você recebeu alguém numa live anterior falando a respeito disso, né? Dessa questão dos acidentes, né? Então a gente, mesmo que não queira, pode cometer esses deslizes, assim. Quem já não encheu o joelho, né? Por isso, né, gente? Quem já não... Então tem uns quem já não vários, né? A gente no mergulho sabe, né? Que até a gente criar uma intimidade boa com o mar, uma flutuabilidade, por isso que é muito bom, né? A gente ter uma boa formação, a gente contar com profissionais bacanas, né, Mari? Para nos ensinar e nos orientar. As práticas de mergulho, elas são muito importantes, vão permitir que a gente mergulhe bem o resto da vida. Mas a gente tem que estar em harmonia com aquele ambiente que está ali nos circundando. E às vezes é difícil, porque manter a flutuabilidade, não bater nas espécies. Você vê a fragilidade dos recifes de coral. Você bateu, quebrou, bateu, tirou, pronto, vão décadas daquele bicho se construindo ali no lugar, né? Então tem que ter realmente muito cuidado. Com certeza. Então, gente, depois a gente pode até repostar aqui esse guia para o pessoal conseguir acompanhar, né? Mas basicamente é respeitar o espaço do animal, né? Não tocar, não encurralar ele, né? Tá em principais características de coisas que a gente não pode fazer no mergulho, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fala um pouquinho pra gente um pouco mais sobre a reprodução e a agregação deles. Falo sim. É algo que para a gente é muito, muito importante como ponto de estudo. Né? No Brasil, a gente investiga há mais de uma década uma área de reprodução de meros, né? Uma área de agregação reprodutiva. A gente tem dados levantados há mais de uma década dessa região. E não é a maior agregação existente de mero no Brasil, porque as maiores a gente acredita que tenham sofrido bastante, né, não somente com a captura, mas também com a poluição e a destruição dos hábitats, né? Porque uma espécie que depende da zona costeira para viver, né, dos manguezais e dos estuários, e a gente vê como a nossa invasão nessas áreas, né? Todo mundo quer um pedacinho ao longo do mar, né? Então o nosso efeito ele é muito danoso para isso. Isso acaba tirando a qualidade desses ambientes e tirando fisicamente esses ambientes, né? Então os meros eles, na estação que a gente chama estação reprodutiva, eles se orientam pelos ciclos lunares, e eles vão se encontrar nos determinados lugares, geralmente são lugares onde eles podem encontrar abrigo, então, né, para esse grande cardume que vai se reproduzir.
E uma particularidade muito interessante também, né, é que todos os meros nascem fêmea. Então a gente está tendo aqui uma conversa de amigas, né? É muito bacana que a gente está tendo totalmente uma conversa de amigas e a gente vem trazendo essas questões no discurso, porque esses meros, eles têm a capacidade, né, de quando amadurecem, lá por volta dos 7 anos, né, eles amadurecem reprodutivamente, alguns deles eles vão mudar o sexo para poder permitir a reprodução da espécie, né? Então, isso acontece nesse contexto aí, que eles são ativados por, né, a chavezinha deles, né, está relacionada aí com o ciclo lunar, e eles vão se encontrar, então, nesse período raríssimo aí para reproduzir. É uma característica bem particular dos meros e que também leva eles a um estado crítico de reprodução, porque você imagina, se você captura, né, um mero desse antes dele reproduzir, você está tirando todas, né, você está tirando as fêmeas e os potenciais machos daquela corte que a gente chama, né? Outra coisa muito importante também é que nós temos 18 anos de projeto, o projeto começou em 2002. O tempo geracional do mero, o tempo geracional, por exemplo, de uma espécie como a nossa, os seres humanos, é estimado em 30 anos. É o tempo que eu tenho para ter né, a minha família, os meus descendentes. E para o mero, o tempo estimado são 21 anos. Então, no tempo todo que a gente tem de projeto, que coincide com o período de proteção também da espécie, a gente não conseguiu ainda salvar uma geração de meros. E aí o momento da agregação reprodutiva, né, onde ele vai estar em cardumes, ele se mostra muito crítico do ponto de vista da proteção. Porque se esse momento né, ele é capturado nesses grupos, você está tirando uma corte inteira, né? Que a gente chama assim, você tá acabando com a próxima geração desses meros que vão vir aí. Isso aí. Fala um pouquinho mais pra gente sobre as principais ameaças que ele corre. Sim, Mari, então são essas características dele, né, que são relacionadas à sua biologia, à ecologia, né, é ele se desenvolver lentamente, ele começa a reproduzir lá a partir dos 7 anos, isso quer dizer que ele tem mais de 1 metro. Então, a gente tem uma questão muito bacana, muito interessante também, que passou a ser estudada mais frequentemente na última década, que é que são os pontos de referência dinâmicos, né? Se você pega uma fotografia da época de 1950, 60, você vai ver que o tamanho dos meros capturados e a abundância deles era enorme. Se você pegar as mesmas fotografias, né, de uma espécie que foi capturada também, como os tubarões, ou, por exemplo, se você pegar essa fotografia aí no fim da década de 90, vai ser outra coisa, né? Porque tirando mais do que o ambiente pode repor, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a quantidade desses bichos, né? Então, as características da biologia e da ecologia e essa pressão que veio muito da pesca, né? A pressão nos agregados reprodutivos e a retirada dos ambientes, né? Como eu falei, a falta de proteção, né? E de implementação, né? O enforcement das leis de proteção no ambiente, eles vão fazer com que você comece a coar esses bichos, né? Porque o ciclo reprodutivo dele vai sofrer influências também, mas ele não vai encontrar mais as áreas antigas que ele tinha, as áreas possíveis, né? Você pensa, ele está espalhado no litoral inteiro, mas não é mais no litoral inteiro que ele encontra, né, lugar, encontra possibilidade. Se a gente destrói uma área de manguezal, a gente já não pode mais ter as espécies que estavam ali. Então, não é só para ele estar, mas também é o que ele se alimenta, é aquilo que alimenta toda uma cadeia, né? Então, além disso, a poluição, né? E o Brasil, né, a gente tem um problema seríssimo em cumprir acordos, né? Então, por exemplo, o tratamento de esgoto é uma questão que ainda continua seríssima do Brasil, independente de que lugar do Brasil a gente esteja, mais desenvolvido, menos desenvolvido, a gente continua jogando esgoto, e aí não é só o doméstico, é o industrial também, né? E aí a gente vai matando as águas e os mananciais. Essa poluição é super danosa, ela desequilibra imensamente, né? Esse ciclo da vida. E também
a gente agora tem fatores que a gente controla menos ainda, né? A gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de morte em massa de corais, que são os ambientes onde esses bichos vão se proteger na sua vida adulta, né? Então você tem os corais morrendo, você tem retirada de corais. Então, o ambiente né, é importante que a gente entenda, quando a gente escolhe uma espécie para estudar, que a gente não está trabalhando só por essa espécie, a gente está trabalhando por todas as espécies e o equilíbrio que está relacionado aí, né? Uma coisa muito interessante que as crianças muitas vezes vêm nos perguntar também mas como é que esse peixe enorme, assim, ele não é um predador voraz de topo ou o terror dos terrores? A gente estava vendo um vídeo, né? Você viu o tubarão? Não, o mero é o terror dos terrores, ele é pior ainda. Na verdade, essas espécies que estão no topo de cadeia, e o mero ele já foi considerado como uma espécie que como é que a gente fala isso? É uma espécie bioindicadora, né? Indicadora de qualidade dos ambientes, qualidade dos recifes, porque ele é responsável por manter esse equilíbrio com as espécies menores. Assim, existem espécies que são mais danosas, espécies que estão doentes ou a abundância desequilibrada, e a espécie que está lá no topo para poder ser mantida, o que acontece? Ela vai cobrir aquilo como um guarda-chuva, né? Ela vai permitir que aquele equilíbrio se mantenha. Então essa rede ela é muito, né? Ela é muito delicada. Você tira o que acontece com o outro? Para poder manter predadores de topo, que é o que a gente chama, todos os outros organismos que estão ali por baixo, até aquele mais pequenininho, ele precisa estar bem e precisa estar equilibrado. E a gente geralmente leva a fama de ter o maior papel e a maior responsabilidade de desequilibrar, né? Então, a gente tem um caso nos Estados Unidos também, né? O mero lá é protegido e que agora tem uma força danada para que possa voltar a capturar meros nos Estados Unidos. E que, do ponto de vista científico, é muito irresponsável ainda, porque esses bichos já estão apresentando uma série de doenças e de índices de contaminação, especialmente por mercúrio, e quem comer vai se contaminar, porque é bioacumulativo também, né? Mas a outra questão também é que ele é considerado como o matador de lagostas, o que ele acaba com as lagostas, e não é verdade, né? Os bichos estão aí porque eles representam a saúde dos ambientes. Isso aí, alguém falou o equilíbrio das espécies, é bem isso, assim, ele é o equilíbrio, né? A questão contrária. Não são eles que acabam, são eles que mostram pra gente que o ambiente está equilibrado. Se eles não tiverem, aí a gente tem que começar a se preocupar mesmo. A gente precisa de todos os indivíduos para dar certo, né? Sim, sem dúvida. A pesca do mero é proibida? Sim, ela é proibida na área toda de ocorrência, né, aqui do Oceano Atlântico do Ocidente, nos Estados Unidos, né? Na Flórida a gente tem grandes agregados e foi praticamente 10 anos, há 30 anos, né? 10 anos antes do Brasil, e no Brasil também. Coincidentemente, o Brasil é o lugar que a gente tem mais estudos de mero no mundo, né? Então, a gente pode observar que a moratória, e eu já vou falar dela também, ela propiciou que a gente conhecesse mais, evoluísse mais a respeito do conhecimento da espécie. Então, o mero está proibido desde 2002, né? Ele teve... foi uma portaria do IBAMA naquela época, que era responsável, né, por essa legislação, e a proibição de capturar, transportar e comercializar meros. Essa portaria ela foi renovada por outras 3 vezes, né? E aí a gente agora tem uma instrução normativa interministerial, ela já é a segunda, né? Porque a partir do momento que a gente teve uma divisão entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca, eles passaram a trabalhar de forma conjunta. Então, o que antes era uma portaria do IBAMA, né, nas primeiras vezes, se transformou em uma instrução normativa interministerial. A última é de 2015, e o mero está protegido até 2023. Que bom, né? Porque ele já está em sérios riscos, né, de extinção, como você comentou.
Sim, Mari, e a gente observa que mesmo com a portaria, como são vários setores da sociedade que têm que se mobilizar, né? E nós, no caso do Projeto Meros do Brasil, nós somos um projeto de pesquisa e conservação que trabalha com educação e comunicação ambiental também. A gente conta muito, a gente contribui muito com as políticas públicas, mas a gente conta muito também com toda a parte que é devida do setor governamental, né? São eles que regem as leis, são eles que têm o poder de polícia, e a gente sempre tenta, né, da melhor forma possível, e trabalha, né? O Projeto Meros do Brasil trabalha numa ampla rede, atualmente 88 parceiros. Essa rede imensa faz com que a gente divida responsabilidades também da conservação dos meros, né? O Projeto Meros sozinho não consegue fazer a conservação nem dos meros, nem dos ambientes marinhos e costeiros. Mas nossos pesquisadores, pescadores, a sociedade civil organizada, ela sim tem a função de conseguir ajudar nesse desafio, né? E aí a portaria, ela é uma medida, ela impede, né, legalmente, mas o que faz com que as pessoas não capturem mero, né? A gente tem uma costa enorme, imensa, né? 8.500 quilômetros de costa, e a gente tem entendimentos diferentes dessa realidade, né? Como projeto, a gente sabe que os meros estão criticamente ameaçados de extinção. No início desse ano, Mari, houve uma nova renovação, né, da análise, né, das listas de espécies ameaçadas que são feitas pelo Ministério do Meio Ambiente, e o mero foi novamente considerado pela lista nacional como criticamente ameaçado de extinção. Há alguns indícios, né, de pequenas recuperações, mas ainda é um quebra-cabeça muito grande, é muito difícil a gente dizer assim, né, pelo próprio ciclo de vida, né, a gente não consegue, o mero não vem desovar na praia, o mero é muito difícil de ser observado, que você possa contar e dizer quantos tem. Então, isso não é uma realidade para os meros. Então, dizer que uma população de mero está se recuperando é um esforço danado e exige dados que estejam muito sólidos, muito consolidados, né, para que a gente possa fazer essa afirmação. E aí, outra medida também, né, o mero já era considerado pela lista internacional, né, que é feita pela União Nacional, a União Internacional pela Conservação da Natureza, a IUCN. Os critérios são usados na lista brasileira também, mas é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. E aí ele passou a ser vulnerável por conta dos critérios, mas isso não muda nada a situação do Brasil. E a gente ainda desconhece o que acontece se a gente pensar de uma forma integrada com os meros em todo o Oceano Atlântico, né? Fluxos genéticos, né, trocas entre essas populações, então a gente ainda tem muita coisa para entender e para estudar. Massa. E aí, então já fala pra gente como é que surgiu o Projeto Meros do Brasil? Então, o Projeto Meros do Brasil, ele surgiu de uma iniciativa de um grupo de pesquisadores aqui em Santa Catarina, que já estudavam a garopa verdadeira, né, um parente próximo do mero aí, parente irmão, Epinéfilos marginatus, e que começaram a receber relatos de próprios pescadores, né, isso puxado pelo professor Maurício Oxin Silva, né, que é o fundador e idealizador do projeto. Hoje ele é nosso coordenador lá no Espírito Santo, né, ele tem o privilégio de ver os meros, né, deste tamanhinho, assim, uma coisa super rara, né, da gente encontrar merinhos de 3, 4, 5 centímetros, que depois vão se tornar um bicho, né, de 2, 3 metros aí de comprimento, então, né, nos estuários do Espírito Santo. E esse grupo começou a levantar essa percepção e buscou investigar. Então, se a gente tem essa percepção dos pescadores, que são as pessoas que estão no front, a gente tem que entender o que está acontecendo. E no final da década de 90, já teve uma iniciativa da professora Beatriz Padovani em Pernambuco, que publicou o primeiro trabalho que a gente tem no Brasil, e ela mandou questionários para pescadores ao longo do Brasil inteiro que já tinham essa percepção também. Então, foi daí para frente, foi uma conexão de percepções, né, e uma conexão também de pesquisadores ao longo da costa brasileira. O projeto começou em Santa Catarina, com pesquisa, conservação, levantamento de conhecimento ecológico local, onde foi identificada a primeira agregação, né, que eu falei anteriormente, e com educação ambiental também, mas só em Santa Catarina.
Depois a gente né, continuou trabalhando. Em 2006, o projeto foi contemplado dentro de um edital da Petrobras e passou a ser patrocinado pela empresa com o programa Petrobras Socioambiental, né? Hoje nós somos o programa Petrobras Socioambiental, então mudamos um monte de coisa dentro do projeto também do nosso olhar, principalmente que diz respeito ao trabalho com gente, com pessoas. E aí nós começamos isso nos permitiu que a gente expandisse essa rede, porque trabalhando somente em Santa Catarina a gente não conseguiria mostrar o que acontece ao longo da costa brasileira. E aí foi uma coisa, os pesquisadores foram indo para os lugares e a gente foi, pelo bom relacionamento que a gente tem, né? Eu vi vários dos nossos pesquisadores aqui, um abração para a equipe do projeto também. Então, essas pessoas que eram amigas e que trabalhavam junto foram se espalhando e foram levando o projeto junto com elas. Então, hoje a gente tem uma rede, né, de 9 estados, com 9 instituições em cada estado. O projeto Meros do Brasil é realizado pelo Instituto Meros do Brasil, que surgiu em 2013, como forma da gente se profissionalizar, nos organizar, né, a pequeno, médio e longo prazo, né? O presidente do Instituto é o Dr. Jonas Leite, ele que segura esse timão todo, e aí a gente tem essas 9 instituições. Então, nós estamos no Pará, com a Universidade Federal do Pará, Pernambuco, com a Federal de Pernambuco, Instituto Recifes Costeiros, Alagoas, e aí está o professor Cláudio Sampaio aí, né, com a Universidade Federal de Alagoas, na Bahia, com o Movimento Cultural Artimanha. Então, a gente também tem uma vertente bem forte, assim, de trabalho com arte e cultura, né, o mero inserido dentro da arte e da cultura, como forma de geração de renda, de transformação social também. No Espírito Santo, com o professor Maurício Ostin Silva, né, lá na Federal do Espírito Santo, no Campus Norte, CEUNES, onde ele tem o privilégio de ver esses merinhos muito pequenininhos, e ele que começou essa história toda. E no Rio de Janeiro também, né, com o doutor Átila Bertoncini, né, e a gente tem a Sociedade Amigos do Museu Nacional, que também é parceira. É longo, né? São 9, é um monte de gente. Em São Paulo, o Instituto de Pesca, que é onde a gente tem o nosso componente de aquacultura, né? Estresse animal, comportamento animal, bem-estar animal, que a gente trabalha. O Paraná, com o Museu Capão da Embuia, né? Lá com o Dr. Matheus Freitas, que é onde a gente faz as saídas para o Parque dos Meros, onde a gente vê meros grandes, adultos, onde a gente tem um componente de telemetria, que é muito interessante também, né, que é onde a gente pode ver meros grandes e mapear o comportamento, os padrões de deslocamento. E aqui em Santa Catarina, no norte do estado, com a ONG, o Instituto Comar. Então, é uma rede grande, cheia de parceiros, né? Muitos de nós são mergulhadores, muitos de nós são muito apaixonados por meros, porque podem ver os meros, né? E sabem que a gente tem uma responsabilidade super grande. Sabe que quem está embaixo da água tem uma responsabilidade super grande também com o cuidado e com a conservação, né? Então, a gente tem um componente também que é de mergulho científico. E aí eu me lembrei, se eu puder falar, que você perguntou como a gente pode identificar, né? Então, a gente tem características, né, específicas do mero que especialistas vão identificar ele a nível de espécie, mas os mergulhadores podem ter uma facilidade danada de identificar os meros embaixo d'água, porque os meros, eles têm características que são únicas deles, assim. Então, qual que é a diferença de um mero para uma garopa, para um sirigado, né? O mero, ele tem um padrão de coloração, né, que é totalmente rajado, com o que a gente chama de bandas ao longo do corpo, né, que são espécies de listras ou de faixas, que são marrom a marrom escuro, e o mero, desde pequeno, ele tem pintas pretas no rosto. O que acontece é que quando ele é pequeno, as pintas são grandes. Quando ele está grande, as pintas parecem mais pequenininhas, né? Mas o que acontece é que dele pequeno para grande, esse padrão muda muito pouco. Então, a gente consegue identificar os meros a nível de indivíduo, né? Esses programas que a gente tem hoje, super inteligentes de computador, que você coloca as fotografias, né, de baleias, de tartaruga, a gente consegue fazer isso com os meros a nível de indivíduo. Isso nos deu resultados muito interessantes, como, por exemplo, saber
que vários meros percorreram Fernando de Noronha, não foram dois, não havia um só na Sapata e um só na Corveta, né, que durante 2 anos passaram aproximadamente 6 bichos por ali, então começa a dar uma riqueza danada, assim, de informação. E aí que vem o papel muito, muito importante dos mergulhadores, especialmente porque todo mundo está com uma câmera na mão, que é nos ajudar a identificar esses bichos, né? Imagens, fotografias, né, dos meros são sempre muito bem-vindas. A gente tem um componente de fotoidentificação. Podem nos mandar por e-mail, podem mandar no site, a gente tem um formulário, pode mandar por WhatsApp, por Facebook, por onde vocês quiserem. E a gente tem um banco, a gente vai juntando um banco de imagens. O Manta faz isso também, né, Paulette? Também tem um componente de ciência cidadã bem importante que nos ajuda a identificar esses bichos e acompanhar, por exemplo, padrões de deslocamento, crescimento e várias outras informações. Então, se você tiver um encontro com um mero embaixo d'água, você vai saber quem é ele, né? Os meros têm os olhos muito menores em relação ao corpo todo, né? Um olhinho mais menorzinho do que teria uma garopa, um sirigado, as pintas espalhadas no corpo, especialmente na cabeça, e esse padrão, né, bastante de bandas, marrom, né, com um marrom mais claro, né, é um bicho lindo, a gente é super suspeito para falar, né, mas a gente ama esse bicho de paixão, né. Não, mas ele é incrível mesmo, né? Ele dá uma presença no mergulho, assim, que é difícil de descrever o que você sente, né? Você tem que passar por isso para realmente sentir. E que time, assim, incrível que vocês têm. Gente, no negócio das fotos, é legal a gente mandar a foto já com o lugar que a gente tirou, a data também, isso é importante, né? Mari, todo tipo de informação ela ajuda, ela é importante. Se você entrar lá no site do projeto e for para a pesquisa participativa, né? A Paulette falou aqui, eu acho que eu devo ter falado errado. Ciência Cidadão cidadã, né? cientista. Cidadão cientista, isso. A gente tem como se fosse um logbook. E aí a gente busca várias informações bem detalhadas. Mas se você mandar a foto, também quem vai receber vai pedir um briefing de informações assim, o que você tiver de informação, né, o que a pessoa que mergulhou com o mero tiver de informação, data, porque aí a gente vai poder localizar na época do ano, né, vai saber se o bicho estava de um lado, estava no outro, vai que ele vai aparecer em outro lugar depois, né, a gente pode estimar várias coisas com essa imagem, com a data dela, o lugar, se era um naufrágio, se era um fundo de areia, então tudo isso é bem importante para a gente. Legal, a gente fica bem feliz de saber que a gente pode contribuir, né, nas pesquisas de conservação. Já Sem falando dúvida. disso, fala um pouquinho as linhas de pesquisa de vocês. Sim. A gente tem linhas de pesquisa que variam bastante ao longo da distribuição do mero, né? Porque a gente tem, enfim, componentes diferentes e a gente vai trabalhando em várias especialidades, né? Por exemplo, no Pará a gente trabalha com biologia pesqueira. Pará a gente tem uma grande questão ainda, né, de consumo de mero. E os meros estão muito relacionados a essas áreas enormes de manguezal que tem lá, né? E até a gente encontra muito bicho morto também, né? Mas tem esse componente da biologia pesqueira lá. Pernambuco a gente já tem uma água melhor também, né? Então tem mergulho científico para fotoidentificação, tem monitoramento de espécies menores, também uma atividade de biologia pesqueira, né? Encontrar os meros pequenos nos estuários, e uma outra linha também que é de isótopos estáveis, que são coletas de material que vão te mostrar em que lugar, né, da cadeia trófica os meros estão, né, o quanto eles consomem de cada um dos componentes, que vai um pouquinho direcionado àquela questão do equilíbrio, né, do equilíbrio ecológico, o que os meros estão consumindo, né, tentar colocar eles dentro dessa teia marinha aí de bichos que existem, né, bichos e plantas que estão dentro d'água, né. Já em Alagoas a gente tem bastante um componente bem forte que é de conhecimento ecológico local, é um dos nossos últimos pontos focais, né, começou
A gente começou o trabalho em 2018 e também mergulhos de prospecção para identificar, fotografar, localizar áreas, né? Aí a gente vai para a Bahia. Bahia é o nosso componente de arte e cultura, onde a gente tem, basicamente, a gente faz expedições a Abrolhos também, né? Foi um dos lugares onde a gente já trabalhou bastante com mergulho científico também e com biologia pesqueira, mas agora a gente tem essa vertente que capacita e também traz como uma fonte de renda, assim, a conservação. Então, através do nosso parceiro lá, que é o Grupo Cultural Artimanha, eles fazem oficinas de dança, entalhe, música, papietagem, montam um espetáculo, envolvem crianças em uma série de atividades que são basicamente arte e cultura, nesse processo de educação ambiental. No Espírito Santo a gente tem biologia pesqueira também, com os merinhos pequenos, né? Fazemos coleta de material, e eu já vou falar uma coisa muito importante sobre a coleta também, quando eu chegar lá em Santa Catarina, né? E também um componente de genética, alguém tinha perguntado aqui, né? A gente coleta, e aí, de todos os meros... Gente, acho que eu vou antecipar isso, né? Nós não matamos meros, nós somos um projeto de conservação dos meros. Então, assim, de onde vem o material biológico que a gente precisa estudar para saber o quanto cresce o mero, se o mero está contaminado, de onde vem esse mero, que população, né, todas essas informações. Ele vem de espécimes que foram apreendidas, infelizmente, né, acontece isso. Também de captura incidental, que é algo que acontece, nem toda captura ela é direcionada para o mero, às vezes o mero se emalha, engata, enfim, morre, e mais a gente faz todo um procedimento não letal, tanto dos meros pequenos quanto dos meros grandes. Então, se coleta de forma que você não vá matar aquele bicho. Então, a gente tem procedimentos, protocolos para poder coletar esses materiais, né? No Rio de Janeiro, a gente faz análise de metais pesados e conhecimento ecológico, que é esse levantamento, né, com pescadores mais antigos sobre áreas de ocorrência, para que a gente possa depois investigar. São Paulo, a gente tem um componente de aquacultura, onde os meros que foram realocados de cultivos no Nordeste de camarão são observados para experimentos, e dali a gente também tem um protocolo de manutenção de meros em aquário, né? A gente não fomenta, mas a gente dá informação, né, sobre bem-estar animal, né? E tem análise de componentes hematológicos do sangue desses bichos, para a gente entender melhor. E no Paraná e Santa Catarina, as linhas são muito parecidas, que estão relacionadas basicamente à telemetria, ou seja, o monitoramento de meros através de tags supersônicos, e a gente vai entender padrões de deslocamento desses meros, né, ocorrência também, e a coleta de material. A coleta de material acontece em todo o Brasil, e ela é direcionada para alguns lugares que analisam mais especificamente. Tirando isso, a gente tem um componente de valoração, que é o novo, que é entender o quanto vale o mero, né, e daí trabalhar toda uma questão de política de mudança de comportamento nas pessoas, que um mero vivo vale mais do que um mero morto. Essa é uma questão que não adianta só a gente propor, né, que o mero continue sendo protegido, se a gente também não apresenta alternativas e soluções para que pessoas que viviam de mero, embora o mero né, ele fosse mais desejado pela pesca esportiva, né? Mas sim, famílias, sem dúvida, viveram de mero, e a gente trazer outras alternativas. E a gente também tem o nosso componente de educação e comunicação, e aí ele perpassa todos os estados que a gente trabalha. E a nossa mudança, é o nosso ponto de virada, que é entender que para preservar o mero, a gente tem que trazer as pessoas, a gente tem que mostrar para elas por que é importante eu conservar um peixe terrível, super feio, apavorante, e que eu quero no meu prato. Então, a gente ressignifica, a gente tem uma tarefa danada, assim, que a gente faz com muito amor, com muito carinho, através de uma equipe de comunicação, e também toda a nossa equipe que está envolvida com educação ambiental. Muitos deles eram apenas pesquisadores, outros estavam mais envolvidos com as questões de educação ambiental, né? Então, o pano de fundo disso tudo é a educação ambiental, e eles de N formas, de formas super criativas, como brasileiros que nós somos, né? Que nos reinventamos a cada momento,
ter entrado em contato com as realidades locais, seja pelo esporte, pela inclusão social, e aí a gente fala de gênero, Mari, que é muito importante, a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, de igualdade racial, então a gente está se aproximando dessas questões cada vez mais, dando um sentido mais socioambiental para o projeto. Então, a gente tem trabalhado isso de acordo com as realidades locais, né? Então, a gente não tem uma receita de bolo, elas estão a cargo das realidades locais e também do comprometimento que as equipes têm em cada um desses territórios. Então, a gente faz coisa para chuchu, mas tem muita coisa ainda para ser feita né, e todas as pessoas que quiserem se juntar a essa causa são sempre bem-vindas. Eu já era muito fã do projeto de vocês e cada minuto que passa essa conversa, eu estou mais chocada com tudo que vocês fazem. Não tem nem palavras, juro. Eu fico muito agradecida, porque nenhuma iniciativa, Mari, ela consegue ficar sozinha, né? A gente só tem conseguido os resultados que a gente tem conseguido porque tem pessoas como vocês que nos dão voz e porque também tem pessoas que se juntam nessa causa e que vão trabalhando junto e vão se envolvendo e daqui a pouco vai virando o alicerce da vida das pessoas, né? Se você perguntar pro meu filho de 3 anos o que ele quer fazer, o que ele quer salvar os meros, né? Então, tadinho, tem hora que ele já nem aguenta mais a gente falando de mero em casa. Mas a gente tem se conectado cada vez mais, né? E não só pelos meros, por todas as outras espécies. Existem projetos muito bons e muito importantes da Paulette aqui, né, que a gente pode falar disso, que tem projetos que são extremamente relevantes para as espécies, mas também para as pessoas, para a gente levar uma sensibilização da necessidade da conservação, da mudança de postura. E essa é uma tarefa que a gente só vai conseguir fazendo juntas e juntos. Então, a gente precisa de toda a colaboração possível. É sempre uma troca, é um engrandecimento, né? A gente não tem uma pretensão de se tornar os únicos que fazem aquelas coisas, e a gente tem tido cada vez mais essa possibilidade de agir, de atuar e trabalhar em rede com muitas parcerias e muitas iniciativas maravilhosas que a gente tem. Várias delas vocês estão trazendo aqui, vocês estão dando voz, então esse papel é muito importante, porque a gente quer, né, pelo menos eu espero, que as gerações também, e aí de meninas e de meninos, elas possam entender que elas têm mais opções, que eu posso me tornar um cientista, que eu posso ter uma vida digna, e que eu posso salvar uma espécie, eu posso salvar um ambiente, eu posso fazer também, né? Não tá só lá no outro. Então a gente vai se contagiando de uma forma muito positiva, né? Nós somos um vírusinho, mas super do bem. Então a gente vai agregando sempre nessa causa. E aí, Mari, o papel do mergulho é fundamental, né? Do mergulho científico, mas também do mergulho recreativo, porque é uma transformação, né? Para cada pessoa que põe a sua carinha embaixo d'água, ela nunca mais vai voltar a mesma. Não adianta. Primeiro que ela vai querer voltar quantas vezes ela puder, ela vai querer morar embaixo d'água, né? E essa é uma transformação que a gente sente na pele, nos poros, né? Colocar a cabecinha embaixo d'água e observar o mundo do jeito que ele é, né? Que vai dar uma outra dimensão na nossa vida e no jeito que a gente olha todas as outras coisas, né? Pois é, a gente sempre comenta que, cara, para eu querer mudar alguma coisa é só eu sair de onde eu tô, né? Para eu poder agregar em alguma coisa, é só eu fazer alguma coisa. Eu passo isso para todos os alunos, que quando você vê alguém no mergulho, às vezes que não recebeu alguma informação correta, né, sobre preservação, você vê a pessoa tocando, fazendo isso, fazendo aquilo, levando o conchinho embora, né? Você também é uma pessoa que pode chegar e falar alguma coisa, né? Não precisa chegar dando uma voadora na pessoa, que às vezes ela não recebeu a informação. Sim. Mas conversa numa boa, né? Você pode fazer essa pessoa mudar o hábito dela. E, cara, cada mentinha que a gente consegue mudar é um sorriso a mais que a gente carrega, né? Não para nunca. E Mari, no meu entendimento, os mergulhadores, eles são os embaixadores dos oceanos. Porque as transformações de vida que a gente vê, e aí eu tenho um desejo danado de que toda e qualquer pessoa possa
ter acesso ao mergulho. Isso é uma coisa que a gente vai levar um tempo, mas a gente vai conseguir transformar isso numa prioridade algum dia. E são embaixadores para todas as outras pessoas. Primeiro, porque o mergulho transforma a gente, né? E ele vai transformar tudo que a gente vê ao nosso redor. Então, a importância dos mergulhadores e das mergulhadoras, ele é fantástico. E aí a gente fala das escolas de mergulho, fala das operadoras, que são quem propicia, quem faz essa conexão, né? Uma boa formação, um bom briefing, né? Um cuidado, um carinho, né? Na pessoa que vai entrar na água aí, porque às vezes a pessoa toca com medo, né? Às vezes a pessoa toca, às vezes a pessoa bate, porque ela tá extasiada, porque ela tá amedrontada com aquele mundo novo que ela tá enfrentando, né? Então o papel de vocês é fundamental para que que as pessoas também se tornem conservacionistas, né? É isso aí. E você tocou num ponto bem interessante, assim, a Agatha está aqui também. Quando a gente abriu a Aloha, né, a gente é bióloga marinha e a gente vê muito isso, né? A dificuldade das pessoas de fazer um mergulho, né? De ter acesso ao curso de mergulho, né? Então, quando a gente abriu a Aloha, a gente botou na cabeça que a gente quer atingir, assim, muita gente. E atingir muita gente é facilitar o acesso dessas pessoas, né? Chegando a ter esse conhecimento, a ter essa prática. Então, a gente melhora preço, a gente divide, a gente faz de tudo para que a pessoa vá. A gente leva, conhecemos na praia, quantas vezes, né, Agatha? Conhecemos na praia, meu sonho então vamos agora, vamos agora. Vamos ali comigo, rapidinho, para você ver. A gente fica muito feliz de poder levar o máximo de gente. O objetivo é esse, levar o máximo de gente para baixo da água, porque quando aquele negócio que a gente escuta muito, né? Eu cuido do que eu conheço, né? Então eu quero que muita gente conheça, para muita Muito gente bom. cuidar. Muito bom, é isso aí. É exatamente isso que vai acontecer. E aí a gente ficou aqui morrendo de vontade desse negócio que você falou, quem quiser participar, vocês têm um programa de voluntário, como é que funciona? Sim, Mari, a gente tem um programa de voluntário, mas agora tanto com o Uhum. Covid, como a gente está num processo de reestruturação da proposta, então assim que a gente tiver vagas abertas para voluntários, né, depois dessa tempestade que a gente está passando, elas vão estar divulgadas no nosso Instagram, Facebook e site, né? A ajuda sempre é bem-vinda, porque, ó, pessoal, a gente faz desde limpeza de praia, a gente faz tudo. E aí a gente vai fazendo e vai falando e vai se comunicando e daqui a pouco a pessoa já está estagiando e daqui a pouco... Então é assim, ó, né? Mão de polvo mesmo, Sensacional. ó. Braço de polvo, vai pegando tudo, né? Exato, vai trazendo tudo. Incrível. Então, sim. Por enquanto são as ações Ô, Mayra, tá? à distância mesmo. Tá. A gente já vai ficar acompanhando, que quando acabar tudo isso a gente vai mandar. Tá. Mayra, tá acabando o tempo aqui pelo Instagram. E eu tenho as perguntas da galera. O que você acha da gente finalizar essa e abrir mais um pouquinho da outra para mandar a pergunta do pessoal? Por mim, tudo bem. Tô Pode bem ser? tranquila, tô por vocês. Claro, claro, sem dúvida. Legal. Então vamos fazer isso antes que o Instagram corte. Gente, vamos abrir a outra, tá? Então já volta todo mundo. Tá bem, então.